Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e a gente está hoje aqui em mais um episódio do nosso Podgel para falar sobre clima e os tipos climáticos do nosso país. Tá? Vamos lá. Para começar então, o que é clima? Vamos buscar uma definição para clima, que é diferente do que você vê quando olha para o céu. Tá? Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico em um determinado local ao longo de um período extenso, de pelo menos 30 anos. Isso é clima. O que você vê quando você olha para o céu é o tempo atmosférico, é o momento da atmosfera naquele determinado ponto em que você está observando. Então a gente pode ter o tempo nublado, tempo chuvoso, a gente pode ter o tempo ensolarado. É diferente de clima, certo? Então, para a gente agora que já está começando a entender a diferença de tempo e clima, fica mais fácil de falar sobre efetivamente climas. E aí a gente vai falar sobre especificamente os climas do Brasil. Então, o Brasil, ele possui uma grande variedade de climas, são 6 tipos climáticos, devido ao seu extenso território, já sabemos que são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é coisa pra caramba, a diversidade de formas de relevo, a altitude, a dinâmica das correntes e das massas de ar, como a gente viu quando falou de fatores climáticos. Aproximadamente 90% do território brasileiro se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então a gente tem aí um território que é, em sua maior parte, tropical. Lá no norte, lá no extremo norte, uma parte do Brasil, inclusive, está no hemisfério norte, porque a linha do Equador passa, e aí a gente tem aproximadamente 93% do nosso território no hemisfério sul e os 7% que sobram aí no hemisfério norte. Dessa forma, fatalmente a gente vai ter climas o quê? Quentes, porque a gente está dentro, quase todo dentro da faixa que mais recebe radiação solar ao longo do planeta e ao longo do ano. Tá? Então, assim, para classificar um clima, a gente tem que considerar os elementos climáticos e os fatores climáticos, temperatura, umidade, as massas de ar, a pressão atmosférica, as correntes marítimas, ventos, e outras características locais. O relevo também é muito importante na hora de você definir um clima. A classificação mais utilizada para os diferentes tipos climáticos do Brasil é a do Arthur Strahler, que se baseia na origem, na natureza e na movimentação das correntes e das massas de ar. Assim, a partir dessa classificação, a gente tem, como eu falei, 6 tipos climáticos: o equatorial, o tropical, continental ou tropical típico, semiárido, tropical atlântico, subtropical e o tropical de altitude. Vamos a eles? O clima equatorial, ele encontra-se na região amazônica, tá? E ele extrapola um pouquinho também. Ele chega até o Maranhão, até um pedacinho do Piauí, e chega e pega um pedacinho ali também do Mato Grosso, E quais são as suas características? As temperaturas são elevadas durante quase todo o ano e a amplitude térmica é baixa. O que é amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre as máximas e mínimas temperaturas, que pode ser num dia, pode ser numa semana, num mês, num ano. Então você vai ter uma variação de temperatura que não é das mais altas. Por quê? Porque ao longo do ano inteiro, essa faixa equatorial é a que mais recebe radiação solar. Então a variação de temperatura vai ser baixa. A amplitude térmica vai ser baixa. As chuvas, por outro lado, vão estar ali sendo apresentadas em grande quantidade, especialmente na parte oeste da Amazônia, que é a parte mais próxima dos Andes. A parte central da Amazônia tem um pouco menos de chuvas, mas as partes
ocidental e oriental, elas têm mais chuvas com índices pluviométricos, né, com totais anuais de chuva de no mínimo 2.500 milímetros. Tá? Claro que vai ter uma ou outra área que vai chover um pouco menos, mas a média é essa. Ok? O clima tropical. O clima tropical ele abrange os estados das regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Tropical, que a gente chama tropical típico ou tropical continental. Ele apresenta duas estações bem definidas, né, o inverno seco e o verão chuvoso. Mas esse chuvoso não é um chuvoso tão chuvoso quanto o chuvoso lá do clima equatorial, não, tá? E a temperatura média ela varia entre 18 e 28 graus, né? Ou seja, temperaturas elevadas, mas de vez em quando bate um friozinho. Já o clima semiárido, né, ele está presente principalmente no sertão nordestino e se caracteriza pela baixa umidade e pela pouquíssima quantidade de chuvas, ali em torno de 600 milímetros por ano. Isso é muito pouca chuva para uma região inteira. As temperaturas são altas durante quase todo o ano. Tá? E essa dificuldade de chuvas, é claro que vai atrapalhar a questão da agricultura e da pecuária também, né? A gente tem aí o quarto clima, que é o tropical atlântico, ou tropical úmido, ou ainda tropical litorâneo. Pode aparecer qualquer uma dessas expressões para o clima tropical atlântico. Está presente principalmente nas regiões litorâneas do sudeste, né, e apresenta grande influência de umidade que vem do Oceano Atlântico. Tá? As temperaturas elas são elevadas no verão, podendo atingir 40 graus, até 40 graus, né? Quem mora no Rio de Janeiro, né, consegue sentir isso na pele literalmente, e temperaturas mais amenas no inverno, tá? Uma média aí de 20 graus. No momento, a gente está no outono, então a gente está observando temperaturas menos quentes, né, em muitos lugares do país. Em função dessa umidade trazida pelo oceano, costuma chover bastante nessas áreas, mas esse chover bastante, só reforçando, não é um chover como chove lá no clima equatorial úmido da floresta amazônica, tá? Não é a mesma coisa. Já o clima subtropical, né, que está presente na região sul do país e ainda pega os estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, né? E aí região sul, sabemos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Ela se caracteriza por verões quentes e úmidos e invernos frios e secos, ou seja, verãozão e invernão, né? Verão quente, inverno frio. Chove bastante nos meses de novembro a março, porém, né, no inverno as chuvas não são tão poucas assim. Você tem uma distribuição das chuvas que é mais ou menos bem distribuída, diferente, por exemplo, do tropical atlântico, em que você tem uma redução de chuvas importante no inverno, né? Então, assim, o índice pluviométrico anual do clima subtropical, lá do sul, né, é de aproximadamente 2.000 milímetros anuais. Isso é bastante chuva, né? E as temperaturas médias ficam em torno aí de 20 graus, né? Porque você tem aí possibilidade de verões com até 30, 35 graus e invernos com temperaturas próximas de zero. O clima subtropical, né, da região sul, ele recebe influência, principalmente no inverno, das massas de ar vindas da Antártida. Massa de ar que vem da Antártida, ela vai ser no mínimo fria, né? A gente vai falar sobre massas de ar, né, num próximo episódio. E aí, para fechar, tem o clima tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude ele está localizado, né, no interior da região sudeste, pegando ali as serras, né, do Rio, São Paulo e Minas, né, a Mantiqueira, principalmente a Serra da Mantiqueira, e também aí a gente pode dizer a região serrana do estado do Rio de Janeiro também, né, região serrana do Espírito Santo, né. As temperaturas médias elas variam de 15 a 21 graus, espetáculo, né, porque eu odeio calor, né, mas e as chuvas de verão elas são intensas e no inverno sofrem influência das massas de ar que vêm frias pelo Oceano Atlântico. Em determinados
casos específicos, pode até ter geada, né? Então, no inverno, claro, tá certo? Então, o clima tropical de altitude, ele tem uma semelhança importante com o clima tropical litorâneo, porém, por estar em altitude, por ter esse fator climático, né, como um fator muito importante, ele acaba fazendo com que as temperaturas gerais sejam mais amenas do que no clima tropical litorâneo. Ok, pessoal? Então, a gente meio que trabalhou as características gerais dos climas, né? Num próximo episódio a gente vai falar também das massas de ar que atuam no país e de que maneira essas massas de ar atuam no país nas diferentes estações do ano, tá certo? Então, por hoje a gente fica aqui e, como sempre, né, esperando o feedback, esperando dicas para sempre melhorar e desejando aí a todos uma boa semana. Valeu, pessoal. Abraços a todos.